Irmãos, graça e paz. Antes de começar a pregar, deixa eu explicar o porquê que eu estou usando um pedestal para falar, né? Não é porque eu sou diferente, não. Mas é porque os 40 estão chegando, né? Então, as ites apareceram, né? Bursite, ligamento do braço rompido. Então, estou com a dificuldade de ficar segurando o microfone por um bom tempo. Então, solicitei aos irmãos que providenciassem um pedestal, ok? Mas vamos à palavra do Senhor, Salmo 114. Salmo 114, faremos a leitura do verso 1 ao verso 8. Salmo 114 nos diz assim: Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, e Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Feche teus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença que estamos nessa noite mais uma vez. Gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Te servindo, Te adorando, prestando culto a Ti, Senhor. Chegamos ao momento da exposição da Tua palavra, Pai, peço iluminação do Teu Espírito Santo, que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente, para juntos aprendermos da Tua palavra, Senhor. Que possamos ser confortados, exortados e conformados, ó Pai, à imagem do Teu Filho amado Jesus. E é no nome dEle que nós oramos e pedimos essas coisas. Amém. Irmão, álbum de fotografias. Você tem em casa álbum de fotos? Talvez os mais novos não tenham tanto contato com álbum de fotografias, né? Hoje, em tempos de mídias sociais, de redes sociais, já não é algo tão comum folhear um álbum de fotos, né? Parece algo que você faz quando você vai visitar os seus avós. Então, você chega na casa dos seus avós e você encontra lá um álbum de fotografias, né? E você vê ali a história da família relatada por meio de fotos. Talvez na casa dos seus pais, você mais jovem, possa ter um álbum de fotos lá, e talvez fotos do álbum de casamento, né? Lá escrito nossas núpcias, né? Ou talvez um álbum, o seu próprio álbum do bebê, aquela foto clássica na banheira, né? Que todos têm. Então, um álbum de fotos. Mas qual é o sentido de nós olharmos fotografias? Qual é o sentido de olharmos para um álbum de fotos? Senão relembrarmos os momentos marcantes da nossa vida. Para alguns, o nascimento do filho. Para outros, né, aquele casamento que foi realmente um milagre. Para outros, talvez, aquela viagem de família tão esperada, aquele momento tão marcante. Você olha esse álbum de fotografia para lembrar desses momentos que foram marcantes e especiais. Veja, momentos que merecem ser relembrados, celebrados, momentos bons, momentos felizes. E é um álbum de fotografias que celebramos momentos felizes. Mas ninguém guarda na sua casa um álbum de momentos trágicos e dolorosos. Bem, o Salmo 114 relembra aqui o povo de momentos que poderiam ter sido trágicos, momentos que poderiam ter sido de dor, mas que Deus os transformou em momentos de celebração. O Salmo 114, então, ele funciona como uma espécie de álbum, um memorial onde o salmista chama os seus leitores para perto, os coloca assentados no sofá da sala e abre este belo álbum e traz à memória do povo, por meio de imagens e de figuras, o constante cuidado de Deus para com o seu povo. Isso é algo que sempre deve ser lembrado.
O salmista então chama-nos aqui a celebrar esse Deus, mas não somente com lembranças do passado, mas também com certezas do presente. Por isso o tema do sermão dessa noite é: celebre a presença de Deus. O Salmo 114, diferente de muitos salmos, ele não nos diz, não nos revela quem foi o seu autor. Porém, a Escritura, divinamente inspirada, ela nos chama aqui e nos leva a focar no Deus que age na história. O Salmo 114 faz parte de um conjunto de salmos chamado Halel egípcio. Os salmos do Halel é um conjunto de cânticos que celebra a libertação do povo e a soberania de Deus. Esses salmos estão num conjunto de salmos que vai do Salmo 113 ao Salmo 118. E o salmo que nós estamos trabalhando nessa noite, que nós lemos, o Salmo 114, ele foi composto muito tempo depois dos eventos do Êxodo. É bem provável que tenha sido escrito no período pós-exílico, quando Israel estava retornando então da Babilônia. Ele é um convite a relembrar, é um convite a celebrar a soberania de Deus em libertar, em proteger e em prover para o seu povo. Esse salmo ele era tradicionalmente cantado na Páscoa judaica, para relembrar as gerações da libertação do povo da escravidão do Egito. Veja, o Salmo então recorda a libertação, a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, toda a jornada do povo pelo deserto, a provisão de Deus de água para o povo que estava caminhando sedento no deserto. Então o Salmo 114, ele funciona como uma espécie de memorial da ação soberana de Deus na história, sobre o domínio de Deus sobre a criação e da sua presença com o seu povo em todo o tempo, em todo momento. Esse salmo aqui convoca o povo a celebrar a presença de Deus e hoje, da mesma maneira, ele te convoca, ele te chama a celebrar a presença do Senhor. Meu irmão, que lembrança da fidelidade de Deus você tem hoje como motivo para celebrar? Ou talvez pode ser que você tenha a seguinte questão: como celebrar em momentos difíceis? Como celebrar o Senhor em momentos de dor, em momentos, em dias que não vão bem? Como celebrar em meio às constantes crises da vida? O Salmo 114 nos responderá a essas questões com 3 grandes verdades de como devemos celebrar a presença de Deus. Em primeiro lugar, você deve, meu irmão, celebrar a presença de Deus confiando na presença que liberta. Confiando na presença que liberta. Essas verdades estão nos versos 1 e 2 do Salmo. E ele começa dizendo assim: quando saiu Israel do Egito. O povo de Israel, ele esteve por longos e severos anos debaixo da escravidão no Egito, até o momento em que Deus levanta Moisés como um libertador. Então nós temos no livro de Êxodo, nos capítulos 7 até o capítulo 12, nos relatando a história ali das pragas enviadas por Deus ali por meio de Moisés, para que Faraó então assim permitisse que o povo saísse, que o povo fosse liberto. E essas pragas, elas terminam em uma última grande praga, a morte dos primogênitos. E é aqui, exatamente nesse ponto aqui, que foi estabelecida a Páscoa, nesse exato momento. Um cordeiro deveria ser morto, o seu sangue passado nos umbrais das portas do povo de Deus, e o anjo da morte então não mataria nenhum dos primogênitos, o primogênito daquela casa. Vejam, então a partir desse ponto, a partir desse exato momento, Deus liberta o seu povo do domínio do Egito. Toda a história, ela tem um começo. E nós geralmente lembramos de um fato a partir do acontecimento, do momento crucial em que ele aconteceu. E é exatamente isso que o salmista está relembrando aqui. Que não foi Faraó quem libertou o povo. Não foi o povo quem se libertou, não foi essa ação do povo, mas foi Deus quem libertou o povo do Egito. Porque é o Senhor quem verdadeiramente liberta.
O salmista, então, ao falar da libertação do povo aqui, ele não está falando da coragem, ele não está falando da força, ele não está falando aqui da expertise de Moisés em conduzir toda essa situação, ele não está falando da ação do povo, mas ele está mostrando aqui, celebrando o poder de Deus que livrou o povo do Egito. Veja o que nos diz a palavra em Êxodo no capítulo 3. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Perceba então como a libertação, ela é uma ação redentora de Deus e não do homem. É Deus quem liberta, é Deus quem faz. Aos olhos do povo parecia impossível, aos olhos do povo parecia algo difícil, eles não poderiam se libertar por suas próprias forças, eles não tinham condição de libertar-se, eles precisavam que alguém os libertasse, eles precisavam que alguém os fizesse sair de debaixo do jugo da escravidão do Egito, e é o Senhor quem liberta, o Senhor quem faz isso. Eu tinha, meus irmãos, um cachorrinho chamado Milo, né? Milo. Ele era um cachorro extremamente bagunceiro, ele tocava o terror, né? E em determinado momento eu precisei viajar, né? Eu e a Anne precisamos viajar, e eu levei o Milo para ficar na casa dos meus pais, para que eles cuidassem dele lá, né? Então nós saímos, ele ficou lá, e o Milo era um cachorro extremamente bagunceiro, e ele era um cachorro de pequeno para médio porte. Era um cachorrinho da raça Schnauzer, né? Não sei se você conhece. E meu pai, um determinado dia, precisou sair também. E o que ele fez? Ele, sabendo já, né, do estilo do Milo, da bagunça que ele aprontava, ele amarrou o Milo em um pé de banana nos fundos de casa. E você já imagina o que aconteceu. O Milo ficou a tarde toda amarrado e ele puxou aquele pé de bananeira até arrancar o pé de bananeira do chão. E ele andava pelo pátio arrastando o pé de bananeira preso em sua corrente. E ao chegar num corredor, ele se prendeu e não conseguia mais passar. Meu pai chegou, ele estava lá, o Mylon, né? E esse é um exemplo até pequeno, mas um exemplo que nos mostra que o povo jamais poderia libertar-se totalmente, plenamente, da escravidão do Egito por sua própria força. O povo precisava de alguém que os libertasse. Eles precisavam de alguém que os tirasse daquela escravidão do Egito. Eles precisavam de alguém que libertasse eles verdadeiramente. Porque quando nós tentamos nos libertar por nossa própria força, nós vamos acabar presos em algumas situações, porque nós não temos essa capacidade. Nós precisamos de um libertador, de um verdadeiro libertador. Não é na nossa força, mas é na força de Deus. João 8,36 nos diz que, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, você precisa confiar naquele que é poderoso para verdadeiramente libertar você. O Egito simboliza a escravidão que o pecado, que o mundo, que Satanás impõe sobre você. Assim como Israel foi liberto do Egito, você, meu irmão, foi liberto por Cristo de uma vida de pecados, de uma vida de sofrimentos. E às vezes nós ficamos nos prendendo, achando que podemos, pela nossa própria força, fazer alguma coisa, quando na verdade é Deus que nos liberta, é o Filho que verdadeiramente nos liberta. E talvez você, se você está dominado pelo pecado, confie no Senhor, confie em Deus para te libertar. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Deus é poderoso para te libertar. E Ele fez isso por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Deus levantou ali Moisés como um libertador, um tipo que apontava para Cristo, o verdadeiro libertador. É em Cristo que nós temos a verdadeira libertação. É em Cristo Jesus. É Ele quem nos libertou, é pela sua obra. Isaías 53 nos diz que Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, que pelas suas pisaduras então nós fomos sarados. Jesus é o libertador, é o
Cordeiro Pascal, ele é o ponto de partida. É por meio dele, da obra dele, da morte e ressurreição dele, que nós somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Mas Deus não somente liberta o seu povo, mas Ele também escolhe habitar com o seu povo. Ele escolhe habitar. Por isso você deve confiar, meu irmão, na presença que liberta, porque é o Senhor quem escolhe habitar com o seu povo. Veja o que o salmista diz, no verso 2: Judá se tornou o seu santuário. Tornou-se, isso aqui está revelando uma ação resultante, algo que não era, mas que passou a ser. Ou seja, é a consequência de um ato. Judá tornou-se o seu santuário. Deus fez Judá o seu povo. Deus pegou algo que não era e fez ser. Perceba que Deus libertou Israel. E agora Deus faz de Israel a sua habitação. O texto de Êxodo, no capítulo 25, verso 8, nos diz assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus é quem traz a sua presença para junto do povo. E veja bem, Deus libertou o povo da escravidão. Esse era um motivo enorme que o povo tinha para celebrar. Mas há algo ainda muito grande para ser celebrado. O fato de que esse Deus libertador, poderoso, santo, escolhe habitar com o seu povo. O ápice da libertação não é somente a saída do Egito, mas é a presença no deserto. A presença de Deus com o seu povo no deserto, a constante presença de Deus. Deus não libertou Israel apenas para dar liberdade, mas para fazer morada entre eles, para habitar com o seu povo. É o que nos revela a passagem de Levítico: Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Levítico capítulo 26. Perceba então como Deus faz isso de maneira graciosa com o povo. Ele escolhe habitar com o seu povo, ele escolhe fazer morada no meio do seu povo. Mas essa habitação, ela não se resumiu apenas na jornada do povo enquanto ele estava no deserto. Não foi algo apenas para o povo de Israel. Essa habitação é para você também, é para nós. Entenda que essa habitação, ela se manifestou em carne. E é o que nos diz João, no capítulo 1 do seu evangelho, dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo habitou, Cristo tabernaculou entre nós. Jesus Cristo, o verbo encarnado, é o lugar onde o homem encontra a presença de Deus. É em Cristo Jesus, é nele. Cristo habitou entre nós, a presença dele. O que mais nós queremos do que a presença de Deus conosco? De que mais você precisa se você tem a presença de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, criador de todas as coisas, governa todas as coisas, domina todas as coisas. Esse Deus não apenas te salvou, não apenas te libertou de uma vida de escravidão, mas Ele decidiu graciosamente habitar com você, em você. O que mais precisamos? Temos a presença de Deus. E nos preocupamos com tantas coisas, queremos tantas coisas que este mundo oferece, nos preocupamos com aquilo que ainda não temos, com aquilo que precisamos conquistar, com o carro que tem que ser trocado, com a casa que tem que melhorar, com o novo iPhone, com a nova roupa, e ficamos tristes porque não alcançamos essas coisas, quando já temos o maior presente de todos habitando em nós, a presença de Deus, a presença do Senhor. Confie, meu irmão, na presença desse Deus libertador. Ele está com você em todo o tempo. Ele não só libertou, mas Ele habita em você. Mas ainda há uma segunda verdade sobre como você deve celebrar a presença de Deus. Em segundo lugar, você deve celebrar a presença de Deus confiando na presença que protege.
Verso 3 começa dizendo: o mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. O salmista agora aqui, de maneira poética, ele começa a mostrar o poder soberano do Deus Criador sobre a criação. Ele descreve aqui então como toda a criação se dobra, se curva, obedece e atende ao poder de Deus. Ele mostra como Deus protege e preserva o seu povo diante das situações mais adversas, diante das situações mais difíceis que eles encontram durante a sua peregrinação no deserto. Ele diz: o mar viu isso e fugiu. Ele diz: o Jordão tornou atrás. Aqui o salmista está relembrando o povo da ação de Deus descrita no livro do Êxodo, ao abrir o Mar Vermelho, ao abrir o Rio Jordão para o povo passar. Com isso, o salmista está trazendo aqui à memória do povo o cuidado e a proteção de Deus para com o seu povo. Por isso que nós devemos confiar nessa proteção do Senhor em todo o tempo, porque Ele te protege em todo o tempo. Veja que a abertura do Mar Vermelho, ela marca o início da caminhada, o início da peregrinação do povo no deserto. Ela é marcada pela abertura do Mar Vermelho. Já a travessia e a abertura do Jordão, ela mostra o fim, o final dessa caminhada. Veja bem, isso revela a extensão do cuidado de Deus. Isso aqui nos chama a celebrarmos a presença do Senhor como um Deus onipresente que está em todo o tempo. Ele estava no início, e Ele estava no final, e Ele estava durante todo o processo. Deus está presente em todo o tempo. E por vezes você enfrenta, meu irmão, situações nas quais você não vê saída. Situações nas quais você chega diante de dificuldades, de problemas, de lutas, como aquele povo chegou diante de um mar revolto. Nós nos encontramos em situações como essa. E aqui o salmista fala: o mar fugiu. Existe como o mar fugir de algo? Você já viu certamente aquelas cenas onde crianças vão à praia e elas chegam felizes, correndo porque elas estão indo ver o mar pela primeira vez e elas vão correndo em direção ao mar, quando de repente a onda vem tão grande, quebrando, e a criança se assusta e ela foge do mar. Eu já vi isso ao vivo, mas você talvez já tenha visto ao vivo, ou algum vídeo, algum reels por aí. Situações onde a criança chega e ela foge com medo das ondas. Mas aqui é totalmente o oposto. Aqui não é o povo que foge do mar, mas é o mar que foge do povo, diante da presença de Deus, do poder manifesto de Deus. É exatamente assim, quando você estiver diante de um mar revolto, quando você se encontrar diante de situações que parecem impossíveis, lembre-se que a presença de Deus está com você. Quando você se encontra diante de problemas, diante de situações que você pode até se desesperar, temer, lembre-se da presença de Deus. Lembre-se que você serve a um Deus que é poderoso, a um Deus que é grande. Ao invés de recuar, ao invés de fugir, lembre-se do poder de Deus. Lembre-se que você serve a um Deus que é o Criador, que domina todas as coisas e rege todas as coisas soberanamente, poderosamente. Esse é o Deus que você serve. O Salmo nos diz aqui: o Jordão tornou atrás. Veja, pode um rio correr ao contrário? Não, o rio corre em uma direção, mas diante do Senhor a natureza tem que se dobrar, tem que se curvar. Tudo se dobra diante do Criador. Você se lembra daquela passagem em que os discípulos estão no barco e as ondas começam a bater no barco, se levanta uma grande tempestade e eles estão ali apavorados, temerosos, quando de repente o Senhor acalma aquela tempestade.
E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o mesmo Deus que está com você, é o mesmo Senhor que está do seu lado todos os dias para te guardar, para te proteger, para te livrar. Veja, mas além de confiar na presença do Senhor em todo o tempo, nós devemos confiar na presença dEle e no poder dEle, porque Ele domina todas as coisas. Olhe para o verso 4. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Veja, o salmista diz aqui que as colinas e os montes saltaram. O verbo saltar aqui no hebraico, ele tem dois sentidos. O primeiro é saltar ou pular de alegria, e o segundo é saltar de temor. Aqui no Salmo 114, ele traz a ideia de saltar de temor, de tremor e temor. Isso revela que a criação, ela treme diante do seu Criador, do seu Senhor. O que o salmista está fazendo aqui é uma descrição de maneira poética da reação da natureza ao se deparar diante da presença poderosa do seu Criador. O verso 4 aqui, ele faz uma alusão à teofania de Êxodo 19. Teofania é uma manifestação visível de Deus. Aquela teofania é representada no livro de Êxodo, lá no Monte Sinai, quando todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Veja como o salmista pega essa imagem de um monte tremendo, essa imagem aqui de um monte fumegante, e transforma em uma imagem animada de cordeiros que saltam e pulam. Ele pega aqui toda a imponência dos montes, ele pega a figura inabalável de um monte, e os descreve como cordeirinhos, como criaturas frágeis, que saltam diante do poder de Deus. Será que você pode confiar nesse Deus? Esse Deus que domina os montes inabaláveis e os faz pular como cordeirinhos? Será que esse Deus é digno de confiança? Olhe para a grandeza e o poder de Deus. Isaías, no capítulo 40, ele diz: quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Ele está dizendo que Deus pega os montes da terra e os pesa. Todos, pega eles na sua mão e os pesa. Veja a grandeza, o poder desse Deus. Veja como esse Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas, até mesmo daquelas que parecem impossíveis. Meu irmão, o Salmo aqui, ele não descreve a ausência de problemas durante a peregrinação do povo. Ele não descreve a ausência de lutas, de sofrimentos, mas ele mostra aqui a presença soberana de Deus com você, com o povo, em todo o tempo. Nos versos 5 e 6, então, nós vemos o salmista dizendo novamente: que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Porque montes saltais como carneiros? O salmista aqui faz uso de perguntas retóricas e ele não espera uma resposta. Ele sabe qual é a resposta, ele tem certeza da resposta, ele conhece o seu Deus. Ele não está em busca de uma resposta. Ele não está em busca de respostas, ele sabe ao Deus a quem ele serve. Mas e você? Você tem essa confiança? Você tem essa confiança no teu Deus? Você confia nesse Deus poderoso? Nesse Deus que protege o seu povo em todo o tempo? Meu irmão, você celebra a presença de Deus quando você confia na sua proteção soberana, quando você confia nele. Você está se alegrando nele, porque ele está contigo em todo o tempo. Mas esse salmo nos traz ainda uma terceira verdade, que em terceiro lugar, você deve celebrar a presença de Deus, confiando na presença que provê. Olha os versos 7 e 8.
Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. O salmista aqui está caminhando agora para o desfecho do seu salmo. Ele usa aqui a expressão estremece, ó terra. Essa expressão aqui não é apenas um mero detalhe poético, ela é um imperativo dirigido à criação, é uma ordem. Estremece, ó terra, na presença do Senhor. Quando Deus manifesta a sua presença, a criação não tem outra escolha a não ser se curvar diante de sua majestade. Mas perceba que aqui o salmista usa novamente o nome de Jacó, como ele faz no primeiro verso. Ele diz, na presença do Deus de Jacó. Ele faz isso aqui de uma maneira intencional, de uma maneira pactual, revelando que Deus é o Deus da aliança. Entenda, você pode confiar nesse Deus que provê todas as coisas, porque Ele é fiel. Ele é o Deus que é fiel à sua aliança. Perceba que ele faz o uso desse versículo aqui, do nome de Jacó, tanto quando ele faz no primeiro. E o que ele está dizendo? O uso do nome de Jacó é um símbolo da fidelidade de Deus à sua aliança. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Agora perceba que primeiramente o salmista refere a Deus como o Senhor, e em seguida como o Deus de Jacó. Quando ele fala o Senhor, ele está falando aqui da soberania do Deus Criador. E quando ele fala de Jacó, ele está refletindo aqui o Deus da aliança. Ou seja, o mesmo Deus é o Senhor de toda a criação, de todas as coisas. E é também o Deus da aliança, o Deus que é fiel à sua promessa, às suas palavras. O salmista, então, aqui, ele está convocando o povo a celebrar, porque o Senhor, o mesmo Deus que fez toda a terra, que fez toda a criação, é o Deus que cuida daqueles que Ele escolheu, daqueles que Ele elegeu para ser o seu povo. A terra, então, percebe o cuidado de Deus e treme e estremece. Será que Deus falhará na sua aliança? Será que nós temos essa mesma atitude? Será que nós reconhecemos esse Deus poderoso? Será que diante da presença de Deus nós reconhecemos a sua fidelidade? Reconhecemos a sua autoridade, a sua soberania sobre todas as coisas, sobre toda a terra? Será? Deus proveu para o povo no deserto. Ele continua provendo hoje, porque Ele é um Deus provedor de todas as coisas. Mas veja, olhe para o verso 8. O verso 8 nos diz assim: o qual converteu a rocha em lençol de água. Aqui nesse texto, nós temos uma construção no hebraico, e é lógico que eu vou falar de hebraico, irmão, eu sou seminarista, então me perdoe. Mas nós temos uma construção aqui no hebraico, que esse texto aqui, uma outra opção de tradução, o sentido do texto, quando o salmista fala o qual converteu, poderíamos ter a seguinte ideia: o que converte. É um verbo que está no particípio. Isso nos traz o sentido de que Deus não apenas transformou uma vez, mas Ele é o que transforma, Ele é o que converte. Não apenas o que converteu no passado, mas o que converte ainda hoje. Ele é aquele que transforma a água em rocha ainda hoje. Isso nos fala do constante cuidado e da provisão de Deus para o seu povo. Isso aqui nos revela que Deus não apenas transformou no passado, mas que Ele é poderoso e Ele transforma ainda hoje. Ele é o que transforma, não o que transformou apenas, mas o que transforma a pedra, a rocha, em água. Agora perceba que o salmista disse: estremece, ó terra. É como se ele dissesse: tema diante do Deus provedor.
daquele que provê para o seu povo. Veja aqui que o povo está sendo lembrado da sua peregrinação no deserto, do tempo que eles andaram no deserto. E o salmista traz aqui o momento em que o povo teve sede, o povo não tinha aonde saciar a sua sede, não havia água. E Deus proveu água da rocha para saciar a sede do seu povo. Esse é um chamado para celebrarmos o cuidado e a provisão de Deus. E o povo deve fazer isso porque Deus é aquele que torna o impossível possível. O que é necessário para transformar uma rocha em água? Você já fez isso no laboratório de ciências da sua escola? O professor falou para você: hoje nós vamos fazer uma experiência, vamos transformar uma pedra em água. É impossível, não há como isso acontecer, não existe essa possibilidade. É impossível transformar rocha, pedra em água, mas nosso Deus a transforma em uma fonte de água. O salmista está dizendo o seguinte: o Deus cuja presença faz a terra tremer, é o Deus quem faz a rocha jorrar água. Esse é o Deus que provê todas as coisas para o seu povo. É o Deus que cuida de cada um dos detalhes da sua vida. E Ele mostra isso através do seu poder sobrenatural, em prover sobrenaturalmente para o seu povo. É o Deus que provê, é o Deus que cuida de você, é o Deus que nas situações adversas surpreende você, fazendo o que para você parecia impossível. Mas Ele faz, Ele torna possível aquilo que é impossível. Pensando nisso, certa vez, isso por volta de 16 anos atrás, eu me acidentei, machuquei meu joelho, né? E precisei passar por uma cirurgia. Naquele período eu estava em um período de experiência na empresa, era uma metalúrgica. Então, naquele dado momento, eu me machuquei, como eu estava no período de experiência ainda, eu fui mandado embora e fui para casa, né? Nesse mesmo período, a Anne também, né, caiu e quebrou o cóccix, né? Não, eu não dei uma joelhada na Anne, não, ela caiu, quebrou o cóccix e eu machuquei o joelho, foram eventos separados. E estávamos os dois em casa, aquele momento difícil, sem trabalhar, a Anne estudando ainda, fazendo faculdade, aluguel, água, luz, despesas da casa. Estávamos numa cidade que estávamos morando sozinhos naquela cidade, não tínhamos familiares. E as coisas foram ficando difíceis, e chegou um determinado momento que as coisas foram acabando, os alimentos foram ficando escassos. Chegou um momento que havia farinha e água na torneira, né? Então, aí você come aquela massinha de água com farinha, né, um pouco de sal e faz na frigideira. E era isso. Estávamos em um momento difícil. Não tinha como ligar para pedir ajuda. Talvez os mais jovens vão dizer: por que você não ligou para alguém? Porque era o tempo de que você comprava um cartão de celular, raspava e digitava o número no seu celular e ali era o crédito. Não tínhamos dinheiro nem para isso, nem como sair de casa. Pois bem, e um dia daqueles difíceis, eu recebo uma ligação de um primo. Esse primo nunca tinha me visitado, nunca tinha ido à nossa casa. Ele disse: Leandro, eu vou em tal lugar, em tal cidade, eu vou passar aí pela sua cidade amanhã, eu posso almoçar com você? Pode, né? Eu pensei: que vai comer o quê, né? Pode sim. E aí, falei: Anny, vai vir aí e tal, o que a gente vai fazer? Não sei. E aí, quando ele chegou em casa, na nossa casa, ele resolveu passar antes no mercado, né? É aquelas coisas que Deus faz. E no mercado havia uma grande promoção de frangos, né? E ele comprou uma enorme caixa de 18 quilos de frango. E trouxe para nós, e 2 pacotes de 5 quilos de arroz, que ele achou que estava barato. Era um mercado desses estilo atacadão, açaí, eu não lembro o nome agora. E ele trouxe, e ali a gente contou a situação, então almoçamos juntos ali, choramos, e vimos naquele momento o cuidado de Deus em prover da onde não tinha.
Detalhe, esse meu primo era tinha muitos problemas financeiros, né? Ele não tinha condição de ajudar alguém. Mas Deus faz o impossível, Ele torna o impossível possível. E aquilo foi o que nós precisamos, porque Deus cuidou de nós fazendo o que era impossível. Agora, será que esse Deus não cuida de você? Será que esse Deus não cuidará de você? O salmista está relembrando aqui o povo e falando: vocês precisam celebrar esse Deus, porque esse Deus está com vocês em todo o tempo. E nós às vezes esquecemos dessas coisas e queremos nos alegrar apenas com as coisas extraordinárias, com o que extraordinariamente acontece, quando na verdade temos que celebrar em todo momento, porque Deus é o mesmo Deus que está com você no momento bom e no momento difícil, mas em todo momento Ele não te deixa desprotegido, Ele não deixa de te prover, mesmo nas horas mais difíceis. É um convite a celebrar esse Deus que é provedor de todas as coisas. Será que Ele não cuidará de você? Será que Ele vai deixar faltar as coisas na sua casa? Será que Ele vai deixar você perecer? Será que Ele não está cuidando da sua família, da sua casa, dos seus negócios, enquanto você é fiel a Ele? Ele cuida de você. Ele está cuidando da sua família, dos seus filhos, da sua casa, do seu casamento, da sua saúde. O que Jesus nos diz no Sermão do Monte, no capítulo 6, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, nem quanto ao que haveis de vestir. Olhem para as aves do campo, elas não plantam, elas não colhem, elas não armazenam para si, e elas de nada têm falta, elas não andam ansiosas. Por que você anda ansioso? Você já saiu por aí e viu um sabiá preocupado? Uma pomba preocupada se ela vai ter o que comer amanhã? Já encontrou com uma flor nervosa? Apesar que algumas lá em casa elas ficam preocupadas, porque às vezes falta água, né? Mas é porque a gente que está cuidando, não é o Senhor. Mas você já encontrou? O Senhor está te falando: olhe para as aves, olhe para as flores, elas de nada têm falta. Acaso não cuidará de você, meu irmão? Ele deu a vida por você. Ele não vai cuidar de você? Ele vai te deixar perecer? Não se preocupe diante das lutas e das dificuldades. O Senhor é um Deus provedor. Agora veja que Deus não provê apenas uma água para matar a sede física do seu povo. O que aquela rocha que jorrou água representava? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 4, diz o seguinte: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. A pedra apontava para Cristo, a verdadeira rocha. Assim como a rocha foi ferida e deu água para o povo no deserto, na cruz, Cristo foi ferido para dar vida e saciar a sede do seu povo. Ele mesmo quem disse: quem vier a mim e beber jamais voltará a ter sede. Cristo é a rocha que jorra água viva para todo aquele que tem sede. Perceba que Paulo diz que a pedra o seguia. Isso significa que não somente Deus saciou a sede do seu povo em um momento, mas a presença de Deus saciando a sede do seu povo era constante ali naquela peregrinação. Deus provê água para a sede física e para a sede espiritual do seu povo. Porque Deus torna o impossível possível. Veja o que é mais impossível de todas as coisas. É você se salvar. Você é capaz de se salvar? Você é capaz de manter a sua salvação? De mantê-la? Nós estávamos impossibilitados por causa do pecado. O pecado fazia separação entre nós e o nosso Deus. Mas a morte de Cristo solucionou esse problema. Ele saciou a tua sede, Ele te deu vida. É o mesmo Jesus quem diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
e do seu interior fluirão rios de água viva. Meu irmão, Deus pode prover todas as coisas. Ele pode prover a comida, Ele pode prover a roupa, Ele pode prover financeiramente, Ele pode prover a tua saúde, Ele pode prover todas as coisas para você. Mas a maior provisão de Deus para a tua vida é Cristo Jesus. É a maior provisão de Deus. Ele proveu um Salvador perfeitamente capaz de te reconciliar com Deus, assumir a tua dívida, pagar pelo teu pecado. Essa é a maior provisão. A rocha que proveu água apontava para Cristo, que te proveu vida, para o Senhor. Ele fez o impossível. Por isso você pode celebrar a presença do Deus provedor. Meus irmãos, caminhando para a conclusão, Salmo 114 é um convite a celebrar a presença do nosso Deus. Nós vimos que Deus estava presente com o seu povo durante a peregrinação no deserto. Deus libertou, Deus protegeu, Deus proveu. Ao ler o Salmo 114, você pode perceber como a presença de Deus era constante e era o fator principal e decisivo na vida daquele povo. Perceba que o salmista mostra que Deus habita com o seu povo. E essa não é uma realidade que estava limitada ao Antigo Testamento. Toda a Escritura revela a presença de Cristo em todos os momentos, e o salmista mostra aqui Deus presente com o seu povo. E não é apenas uma lembrança para você olhar e recordar, mas é algo para você viver. Perceba que no passado, Deus habitou com o seu povo. A presença foi constante, porque Judá se tornou o seu santuário. Perceba que essa verdade da presença de Deus não era algo apenas para o povo no deserto, mas é uma verdade que apontava para Cristo Jesus, que habitou, que tabernaculou entre os homens. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória esta como do unigênito do Pai. Mas eu quero que você entenda, meu irmão, que Deus é um Deus atemporal, não está limitado, Ele transcende todo o tempo. Não só no passado Ele habitou, a sua presença esteve com o seu povo, mas no presente também. Nos dias atuais Ele habita com o seu povo, Ele está presente. O mesmo cuidado que esteve ali com o povo no deserto é estendido a você através da presença de Deus hoje. Nos dias atuais Ele habita com o seu povo. João 14,16, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que eu esteja convosco para sempre. Em todo momento, Ele está com você hoje. Mas essa presença não é algo a ser celebrado apenas no passado ou no presente, mas é algo para ser celebrado porque aponta para uma esperança futura. Apocalipse 21:3 diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A presença de Deus será eterna para o seu povo. Cristo é a rocha que proveu água para o sedento. Cristo foi prometido, essa promessa foi cumprida. Ele veio, saciou as almas que estavam sedentas. Cristo voltará mais uma vez e nos levará para beber eternamente do rio da água da vida que flui diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. É uma esperança futura da presença de Deus em todo o tempo, no passado, no presente e no futuro. Ele está presente conosco, Ele está presente com você. Cristo é a rocha, Cristo foi prometido, Cristo veio, Cristo voltará. Em todo momento Ele está presente. Ele não te abandona, Ele está com você. Por isso nós temos motivos para celebrar a presença do Senhor, para celebrar a presença de Deus, celebrando Deus que nos liberta, celebrando Deus que nos protege e celebrando Deus que provê todas as coisas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, na Tua presença estamos mais uma vez, Senhor.
E essa é uma grande verdade, na Tua presença estamos, porque o Senhor se faz presente em todo momento. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, Senhor. Obrigado por provisionar a nós um Salvador, cujo salvação nós não merecíamos, Pai. Não tínhamos capacidade, não tínhamos merecimento algum, mas ainda o Senhor, de maneira graciosa, nos libertou da escravidão. O Senhor escolheu fazer morada em nós, nos libertar. Obrigado, Pai, pela Tua presença que nos protege, que provê todas as coisas. Dá-nos essa graça, Pai, de percebermos o Teu cuidado. Dá-nos essa graça de percebermos a Tua presença, Senhor, para que possamos dia a dia nos alegrar em Ti e celebrar cada vez mais a Tua bondade, o Teu amor e a Tua graça soberana. Santo nome de Jesus. Amém.